E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui com o professor Rafael, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é fascia e qual a sua função. A gente tem tratado isso em nossos vídeos para orientar ali como a gente pode tratar a dor, melhorar a postura, tratar as disfunções de modo geral, e a fascia ela é muito importante, então às vezes as pessoas não entendem o que é fascia. A gente resolveu gravar essa aulinha para ficar mais claro um pouco esse entendimento. Então, galera, para saber o que é fascia, a gente tem que entender do que ela é formada. Ela é um tecido conjuntivo que envolve a estrutura do nosso corpo. Ela é formada por fibras de colágeno e elastina, fibroblastos, células do sistema imune, compostas de água, ácido hialurônico e açúcar. Então, uma definição aqui do professor Schilp: a fascia são tecidos colaginosos fibrosos que fazem parte de um sistema de transmissão de força tensional amplo do nosso corpo. Então, um sistema amplo, né? Ele abrange toda a estrutura corporal. Então, em relação às principais funções da fascia, ela organiza o nosso corpo, move e transmite força. Então, ela tem a função de fazer o suporte e sustentação das estruturas do nosso corpo, e a movimentação, ela não depende só da musculatura, e a fascia tem um grande papel nessa movimentação, e fazendo essa transmissão de força entre as estruturas. Também tem a função de nutrir e regenerar, e funciona como uma via aferente, né? Então a fascia ela participa também na questão do sistema nervoso, né? Ela tem muitas terminações nervosas, então ela dá muita informação a respeito de como o nosso corpo está se comportando no nosso dia a dia. Saber interpretar essa leitura é importante, que vai ser fundamental para o tratamento da dor. Então, aqui a gente tem uma imagem, uma secção transversal da coxa. Então, aqui você consegue localizar o fêmur e as musculaturas em volta. Então, aqui a fascia está organizando essa estrutura, formando bolsas. Então, em cada bolsa dessa aqui, ela vai ter uma musculatura, o vaso sanguíneo, vai ter a inervação. Então, ela tem a função de organizar e integrar esses movimentos, essas estruturas. Então esse aqui é um trabalho do professor Johannes, é um professor brasileiro que está à frente da Universidade da Fácia. Tive a oportunidade de fazer o curso com ele em Londrina, e aqui fica bem claro, né, como a fáscia ela organiza o nosso sistema e não divide o nosso corpo de forma isolada por músculos, né? Então é muito comum você ver antagonistas, agonistas, você vê isquiotibiais e quadríceps, frente e trás, e quando a gente faz esse corte transverso e separa ele de maneira minuciosa, a gente consegue ver que não tem essa divisão. Funciona tudo como uma coisa só. Então, às vezes, por isso que a gente fala que a musculação no tratamento da dor, no tratamento da disfunção, às vezes não é tão eficiente, porque a gente separa por blocos, e aqui a gente vê que é uma estrutura só, né? E a face, o músculo sem a face não tem movimento, né? A face, para ter movimento, precisa da fascia. Então, um questionamento, né, um exemplo muito claro de se mostrar isso, por exemplo aqui, ó, né, o Rafa, se eu pedir para ele produzir movimento, ele vai contrair o músculo e vai fechar, mas a mão dele só fechou porque o músculo contraiu e essa informação chegou aqui nos dedos e fechou, né? Mas para você entender, como eu não preciso diretamente do músculo da contração muscular para ter movimento, ó, eu pressionando aqui, ó, os dedos deles movem, né? Eu não preciso contrair diretamente o músculo para ter movimento, né? Eu preciso estimular a face. Eu estimulo a face, eu consigo movimentar o dedo dele. Então, um exemplo bem claro aqui, como a face ela tem esse papel fundamental, muito importante na questão do movimento. Então, se eu não tenho uma face eficiente, eu não tenho esse movimento correndo na direção correta, né, eu tenho pontos de tensões, esse movimento ele não acontece, eu acabo acumulando tensão em pontos separados, e o que vai provocar dor muitas vezes, né? Então, essa conexão que o André falou ali, você viu, né, que ele movimentou uma região, ele estimulou uma região e uma região distinta, longe, movimentou. Então, essa conexão a gente consegue observar bem aqui, ó. Se você vê a face mais superficial, se você estimular ela com uma força, ela vai percorrer em todo esse caminho, porque elas são conectadas umas a outras, às vezes podendo chegar até numa estrutura mais profunda, que seria o osso mesmo. O osso é revestido por fascia. Então, você vai ver a estrutura que são revestidas por fascia, tendões, ligamentos, ossos. Então, por isso, quando ele estimulou aqui, a minha mão fechou, ó. Eu não estou produzindo força, estou estimulando pela tensão da fascia. O tendão, propriamente dito, é a própria fascia, né? A própria face muscular.
Então aqui é um lançamento, né, num trabalho onde a face é muito potencializada quando treinada de maneira correta, a força ela é percorrida desde o pé, acaba lá na pontinha dos dedos. Essa transmissão é bem interessante de ver aí nesses movimentos. Então, como o André ele havia dito lá, que nos livros a gente consegue encontrar uma divisão anatômica para musculatura, articulação, origem e inserção. Na face a gente também encontra, no livro dos anatômicos. Aqui a gente observa uma linha funcional posterior, a linha funcional posterior e anterior. A gente consegue ver essa divisão. Só que a gente tem que lembrar que, com exceção do tendão, que é uma estrutura unidirecional, o resto da estrutura do nosso corpo, a face do nosso corpo, o restante, ela é uma estrutura tridimensional. Então ela é multidirecional, ela não segue só um sentido. Então aqui a gente consegue ter um norte. Então quando a gente tem um cliente com uma dor específica na lombar, por exemplo, a gente sabe por onde essas linhas estão passando. Só que a gente tem que lembrar que essa função da face, ela segue em vários sentidos. Então a gente tem que identificar isso e não só trabalhar e fazer essa divisão como o livro traz pra gente. A gente tem que entender como a face funciona. Mais importante que entender, ou tão importante quanto entender a face, é entender o nosso aluno, entender a cultura, o hábito dele, para a gente conseguir identificar da onde a dor vem, da onde a disfunção vem, para que a gente consiga tratar. Então aqui fica bonito de ver, né, os trilhos percorrendo, o Thomas Myers fez essa divisão, mas isso aqui é um desenho. Quando a gente vai para a estrutura, a gente vê que a face ela percorre vários sentidos, e é isso que a gente precisa estimular no movimento. A gente precisa respeitar as leis biomecânicas do movimento, mas a gente precisa também entender os nossos alunos, porque quando a gente fala de movimento para treinamento de face, não existe regra. Eu empurro para lá, empurro para cá, empurro com a mão assim, empurro com a mão desse jeito. Não. Você vai analisar o quadro do teu aluno, vai identificar, e aí você vai aplicar um exercício para que você consiga atingir aquele exato ponto onde não está tendo movimento, onde não está tendo deslizamento da face, para que haja mais vida, né, nesse sistema, nesse componente. Então, só para dar mais exemplo, ficar um pouco mais claro para vocês, na sala de musculação, a galera tem o costume de dividir lá, costas, vai treinar costas num dia. Então, assim, o grande dorsal aqui, né, então quando você estimula ele, ele tem uma linha funcional posterior, essa transmissão de força, quando ele está sendo bem efetiva pela face muscular, pela face tóraco-lombar, você tem uma contração passiva, uma transmissão passiva de uma contração no glúteo, contralateral. Então, quando isso acontece de maneira efetiva, você não vai acumular tensões. Agora, quando não acontece, vai acumular tensões na região lombar, ocasionando dor, ou até poder caminhar essa disfunção, né? Até lá no joelho, por exemplo. Exatamente. Então, é preciso entender novamente, cada quadro, né? Entender cada aluno, avaliar, conversar, entender os sentimentos, entender a cultura, a maneira como essa pessoa se comporta, porque, como a gente falou, a face ela é uma via aferente, ela dá informações a respeito do nosso corpo. Então, saber fazer essa leitura vai fazer com que a gente tenha mais facilidade na hora de tratar a dor com o movimento. O movimento é que vai fazer com que a face tenha vida e trabalhe de maneira eficiente. E a gente quer deixar bem claro, o André também, eu também, a gente trabalha com musculação. A gente leva o aluno numa sala de musculação, faz esse trabalho. Só que, porém, a gente tenta entender primeiro esse sistema facial, procurar, fazer uma avaliação, procurar essas disfunções no aluno. Se ele tiver essas disfunções, tentar tratar, para daí sim fazer um treinamento de forma isolada dentro da musculação, olhando onde ele tem a necessidade de treinar aquela musculatura isolada. Então, a gente tem que entender que esses dois métodos, somando, você teria que somar eles para ter um resultado mais eficiente. A gente não está dividindo as coisas, a gente está somando, agregando. Com o treinamento da face, a gente quer somar o treinamento da musculação para que a gente tenha mais uma ferramenta para tratar a disfunção mais rápido, tratar a dor de maneira mais rápida e mais eficiente. É isso que precisa ficar claro. Beleza, gente? Então acho que é isso que a gente tinha para passar para vocês. Qualquer coisa a gente está à disposição, tá às ordens, vamos conversando aí a respeito disso. Valeu? Valeu, galera!